Nós vamos meditar na palavra de Deus. Normalmente, em alguns momentos, eu envio o tema da mensagem para o louvor. O Joel às vezes me pede também para o coral. Essa semana eu não fiz isso, mas Deus já conduziu tudo. Vocês viram que nosso grupo de louvor falou sobre tempos difíceis, sobre enfrentar momentos duros, de desafios à vida, e sabendo que de Deus vem toda a suficiência para nós. E nós vamos falar sobre enfrentando tempos difíceis, num momento difícil para a vida de Maria e Marta, quando, depois de uma enfermidade, e no tempo da enfermidade, já começou a aflição dos seus corações, da vida na sua casa, na aflição pela enfermidade de Lázaro, seu irmão, mas depois Lázaro acaba falecendo da enfermidade, sendo sepultado, E aí nós lemos em João 11, Jesus sendo comunicado da enfermidade e depois chegando à casa de Marta, de Maria, no tempo do luto, no tempo da perda, um tempo difícil. Nós enfrentamos tempos difíceis, O Joel, a Carla, a Cíntia, o seu João, a família, está passando também por esse tempo aí, da perda. Às vezes nós enfrentamos pela dificuldade no tratamento de saúde, as lutas que vêm pelas enfermidades, lutas que vêm por problemas financeiros também, As contas chegando e os recursos nem tanto, e às vezes nós nos afligimos também pelo desentendimento conjugal, pela preocupação com o filho ou com a filha que anda em lugares escorregadios, que não tem dado bons ouvidos ao bom conselho da palavra de Deus. Há muita preocupação. Segundo a carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, diz que tempos difíceis vêm por causa da ação pecaminosa do ser humano. Se você abrir para ler, você vai ver, olha, no final dos tempos virão momentos muito difíceis, porque o homem é arrogante, o homem é mentiroso, o homem é violento, o homem é corrupto. Então vai falando, vai dando nome a alguns pecados que o ser humano pode cometer e comete, e que em razão de cometê-los gera aflição, promove tempos difíceis, para mim, para você, para eles também. Então nós podemos atravessar momentos difíceis, tempos duros, Mas há instruções sempre da palavra de Deus para promover esperança ao nosso coração, para gerar ânimo à nossa alma, para trazer a certeza de que há sempre um cuidado de Deus, um cuidado divino, no momento mais duro. E naquele momento em que a gente acha que está só, o Senhor se manifesta em nosso favor. E naquelas situações, naquelas circunstâncias, às vezes que a gente acha que não tem mais jeito, o Senhor Jesus vem, o poder de Deus se manifesta para expressar que sempre tem um jeito, dentro da vontade de Deus, dentro do querer de Deus, Há um jeito para todas as coisas, inclusive para a morte, porque Cristo preparou para nós vida eterna, salvação, vitória sobre a morte. Então é esse cuidado que eu quero lembrar o coração dos irmãos, lembrar as irmãs, para que ao passar pelo momento difícil, pelo momento duro, pelo momento da tempestade, não desistir, mas seguir com a sua confiança sempre no Senhor. João capítulo 11, verso de 1 a 6. Deixa eu só ligar aqui. O texto está aí para os irmãos acompanharem também, tá bom? João capítulo 11, verso de 1 a 6. Depois vocês podem manter a Bíblia aberta, ou alguns irmãos vão acessá-la aí no celular. Mantenha a sua Bíblia aí pronta. Eu vou mencionar alguns outros versículos nesse texto da palavra de Deus, a ressurreição de Lázaro. João 11. Primeiro a leitura do verso 1 a 6. Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Marta, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente,
ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Então é Jesus recebendo a notícia de que um grande amigo, de uma família muito amada, está doente. É claro que Marta e Maria mandam comunicarem a Jesus sobre a enfermidade de Lázaro, porque elas já tinham conhecimento dos seus milagres, das muitas enfermidades incuráveis, que o Senhor Jesus já havia curado, das muitas situações e circunstâncias difíceis que ele já havia resolvido, do poder de Cristo, para ordenar até o vento e ao mar, de forma que ele desobedeça. E é por isso que quando eles percebem, ou elas percebem a enfermidade no seu irmão, e começam a verificar que aquela enfermidade vai o conduzindo para a fraqueza e possivelmente para a morte, eles já chamam o mensageiro, já enviam até Jesus e dizem: Senhor, aquele a quem amas, Lázaro está muito enfermo. Elas o fazem na esperança, na expectativa de receber o socorro, de receber a visita de Cristo, de ter na companhia de Cristo, quem sabe, o estender da sua mão curadora, que sara, e que pode sarar o enfermo. Basta uma palavra tua, tudo se resolve. Às vezes ele nem precisa ir em casa. Foi assim com um servo daquele centurião, ele disse, declarou, e o servo foi curado na sua casa, no mesmo momento. Então nós, meus queridos, vamos olhar para esse texto, percebendo que o contexto é o contexto da dificuldade, é o contexto do desespero, é o contexto em que salta diante dos olhos de Marta e Maria as suas impossibilidades. Não que elas não pudessem cuidar de Lázaro, mas não podiam levar o cuidado que curasse, que salvasse a sua vida da morte. Elas perceberam que não poderiam fazer isso, que aquilo que Lázaro vivia, que o momento de despedir era muito mais do que ela, do que a sua irmã poderiam oferecer ao irmão amado e querido. A situação é situação grave, é circunstância difícil. Então elas enviam o recado logo para aquele que elas acreditavam que poderiam ajudar. Mas o que nos surpreende nesse texto é essa expressão do verso 6, Jesus ainda demorou um pouco de tempo ali. E ele já declarou, quando recebe a notícia, essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, a fim de que o Filho do Homem seja por ele glorificado. Então nós vamos descobrir algumas verdades que esse texto nos revela, algumas lições que nos façam ou que nos ajudem a passar também por momentos difíceis. O primeiro é esse: Deus conhece o fim desde o início. Nós temos ali a manjedoura, daqui a pouco vamos celebrar o Natal, o nascimento de Cristo. Quando celebramos o Natal, o coral está preparando uma cantata para isso, vai nos levar de Belém a Jerusalém, não tem jeito. Deus sabe do fim desde o início. Ele nasce em Belém, ele realiza sinais e prodígios. Ele vence a tempestade do mar. Ele vence o diabo no monte da tentação. Ele ensina, ele faz muitos discursos, muitos sermões belos, como o Sermão do Monte de Mateus 5-7. Ele traz ensinos preciosos que gera admiração em sábios e entendidos como a Nicodemos, um dos principais de judeus, conhecedor, versado na lei dos judeus. Ele é aclamado como Hosana ao que vem em nome do Senhor. Na sua entrada triunfal em Jerusalém. Mas ele sabe que o propósito da sua vinda é a cruz. Ele veio para ser morto, ele veio para dar a sua vida. Ele veio para oferecer o seu sangue para a purificação de pecado. Ele não se ilude, ele não se engana, ele sabe o propósito da sua existência, da sua vinda, do porquê ele se tornou Emanuel. Na história,
de vida de Marta, de Maria, há muita coisa, há muita incerteza para o coração dela. O que vai ser essa enfermidade? O que vai nos trazer? O que vai trazer essa enfermidade ao nosso irmão? Elas não sabem ainda, mas Jesus sabe do fim desde o início. É para que o nome de Deus seja glorificado. É para que o Filho de Deus seja glorificado através de tudo aquilo que vai acontecer, que vai ocorrer. Ele tem consciência de que o momento não é fácil, o momento é difícil. E ele vai chegar junto à casa de Marta e Maria, e ele já não encontra mais o rapaz enfermo, com aquela expectativa, com aquela esperança de que Jesus, chegando, ia estender sobre ele a mão, iria curá-lo. Ele já está morto. O momento já é de luto, já é aquele sentimento de perda, já é aquele sentimento de que não dá mais tempo, não há mais o que fazer. O texto vai revelar para mim, para você, de que quando Marta fica sabendo que Jesus está chegando, ela corre de casa, ela vai encontrar com ele no caminho, para dizer: meu irmão faleceu, o senhor chegou tarde. Não dá mais tempo. O fim já se estabeleceu. Então o Senhor Jesus, ele faz essa declaração, porque ele quer ensinar para mim e para você que no momento de inquietação da nossa alma, no momento dos tempos adversos, difíceis, que enfrentamos na família, no trabalho, na vida, na nossa religiosidade, no nosso serviço a Deus e à igreja, no nosso combater do bom combate da fé, na nossa luta contra o pecado, na nossa resistência contra o diabo, o Senhor Deus é aquele que sabe o fim que ele reserva para nós. Ele nos lembra isso num outro texto, quando ele diz assim: eu, o Senhor, é que sei o fim que desejo para vós, de paz, não de guerra, de bênção, de socorro, de salvação, não de perdas. Então, diante do tempo da sua luta, da sua aflição, busque o Senhor, clame pelo Senhor, como Marta, dirija a pessoa certa o seu pedido. Elas pediram a Jesus, elas comunicaram a Jesus a sua aflição, a sua dor, a sua necessidade, o problema, a dificuldade, a enfermidade do irmão. Elas mandaram o recado, elas pediram socorro. Agora elas precisam confiar naquele que conhece o fim desde o início de tudo. Há muita coisa que nós não sabemos como vai ficar, não sabemos como vamos reagir, não sabemos como vamos lidar com essa ou com aquela circunstância quando ela chegar para nós. Há muita coisa que é para nós interrogação, incerteza, que inquieta o nosso coração, a nossa alma, que tira o chão dos nossos pés em determinados momentos, porque nós não sabemos para onde seguir, que caminho tomar, que escolha fazer. Há muitos momentos em que nós percebemos que temos mãos e pés atados. Por mais que venhamos a pensar, a buscar solução, a buscar resposta, nós não encontramos. Não há para nós uma luz no fim do túnel. Está tudo muito escuro, está tudo muito distante das possibilidades. Nós não conseguimos ver nada. Mas nós não podemos nos desesperar. Não podemos deixar nos envolver pela ansiedade que nos leva à enfermidade, que é presente na vida do ser humano. Quem não é ansioso? Nós temos ansiedade até para ficar na fila para fazer aquilo que a gente já sabe que vai fazer, que é esperar, quem sabe, a hora do almoço, né? A gente já olha para a fila e já fala: a fila está muito grande, e você vai pegar o prato lá na frente, mas você já está pegando o prato muito antes da hora de você servir. É ansiedade pura, por uma coisa que você já sabe que vai acontecer. Imagine quando as coisas fogem do nosso controle e a gente não sabe como vai ser, o que vai acontecer. A ansiedade se multiplica de forma muito mais intensa, muito mais grandiosa. O coração de Marta e Maria, quando manda o recado para Jesus, fica naquela expectativa de vê-lo chegar o quanto antes, mas o tempo vai passando e ele não chega. E na expectativa de chegar, a ansiedade toma conta. E a enfermidade piora, se agrava, e Lázaro morre. E o tempo do sepultamento vem, mas ela não contempla os pés de Cristo, os braços, as mãos de Cristo, chegando para dar alento.
durante o tempo do luto, durante o tempo do velório, né? E o sepultamento acontece, os dias vão passando, e aí depois Cristo aparece. Quanto de ansiedade envolveu o coração dessas mulheres, né? Por isso que Marta chega para ele e já fala, já declara de fato, fala, Senhor, olha, o Senhor demorou muito, Lázaro já morreu, já foi sepultado. Quando Jesus fala em abrir o túmulo, em remover a pedra um pouco mais à frente, ela vai dizer, não dá, Senhor, já cheira mal, já é de 4 dias. Então, diante das dificuldades, nós podemos ser tomados por muitos sentimentos, de ansiedade, de tristeza, de dor, né, por causa da perda, de muitos outros, né, que tiram de nós a esperança, que faz nos desacreditar. Mas não podemos deixar de confiar no Deus, que conhece o fim desde o princípio, que tem um cuidado, que tem um agir, que tem algo a fazer, independente das circunstâncias que se estabelece. Um pedido foi feito, um recado foi dado. Marta e Maria enviam o mensageiro pedindo socorro. E Jesus chega, como nós cantamos agora à noite, chega para salvá-las. Ele vem para nos salvar. No tempo da adversidade, no tempo da luta. Mas no tempo que é o tempo dele. Às vezes muito diferente daquilo que eu esperava, do tempo que eu esperava, da forma como eu esperava. Porque logo que eu vejo a dificuldade, eu começo a botar na minha mente qual que é a solução, a melhor solução para isso, né? Que Jesus chegue logo, que ele estenda a mão, que ele ordene a cura, que Lázaro se levante, que eles se abracem e que nós possamos festejar. Eu penso no caminho mais rápido, no caminho mais simples, no caminho de menor sofrimento, de menor ansiedade e que menos demore, especialmente, não demore muito, porque qualquer dor para mim é muito doída, é muito dura de se aguentar, mesmo que for uma unhazinha encravada. Se demorar demais para resolver, já está doendo muito. E Deus tem o tempo dele. E Deus tem a maneira dele. E Deus tem um jeito dele de fazer. Porque ele conhece o fim desde o princípio. A manjedoura estava posta. O menino nasceu. Mas ele sabia que lá na frente ia se erguer uma cruz, que seria muito mais abençoador para a humanidade do que a manjedoura de Belém. Que já foi uma bênção, que já foi motivo de glória a Deus nas alturas, que já foi proclamação de que Deus se lembrou do ser humano e visita a terra com o Salvador daquele que crê. Eis que vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Esse Salvador vai caminhar, mas vai caminhar até Jerusalém. Vai ter que dar lá em Jerusalém a sua vida. Vai ter que verter o seu sangue. Ele sabe disso. Por isso ele passa pelo jardim da agonia, pelo jardim do Éden, pelo jardim do Getsêmani. E ali ele transpira gotas de sangue. Na sua natureza humana. E ali também ele clama, se possível passa de mim esse cálice, contudo faça a tua vontade. Sujeição à vontade de Deus. Passa pelo aquietar do nosso coração, da nossa alma, na expressão de confiança no Deus que sabe do fim desde o princípio. Aquilo que me surpreende não surpreende meu Deus. Aquilo que eu não sei, Ele já sabe. Aquilo que eu não posso fazer, Ele ainda pode, porque não há impossível para o Senhor. Diante das dificuldades, dos desafios, dos momentos duros da vida, nós somos desafiados a crer, exercer a nossa fé. O exemplo que está ali é o exemplo de Lutero. Quando tudo parecia perdido, um homem lê à luz de velas: o justo viverá por fé.
Nós cantamos um cântico aqui que falou de Abacuque. Mesmo que não haja mais curral nos gados, e o fruto da oliveira minta. É nesse contexto que Abacuque, o profeta, proferiu essa expressão também de confiança. O justo viverá por fé. E que Lutero lê num tempo difícil da vida, quando ele está sendo perseguido pela igreja. Quando ele está sendo pressionado pela igreja a negar os seus escritos de fidelidade à Escritura. Quando ele pede à igreja que possa rever os seus dogmas, as suas corrupções, concernentes a muita coisa, mas especialmente concernentes às questões das indulgências. A proclamação de que o ser humano pode comprar o próprio perdão com alguns recursos financeiros que ele tenha no bolso, que ele tenha na conta bancária, que ele pode alcançar perdão e graça de Deus, não só para ele, mas também para um familiar querido, por um antepassado que tenha vivido um tempo atrás, buscando de Deus perdão para essa alma, para essa vida. Se confessando os pecados à igreja decretar o valor financeiro do perdão. Se ele tiver dinheiro suficiente, ele joga as moedas no cofre da igreja. As almas são livres do purgatório. E alcançam graça diante de Deus e herdam a vida eterna, comprada pelos seus próprios recursos. Lutero fala muito contra esse princípio da igreja e muitas outras corrupções que a igreja vivia, mas a igreja se levanta contra Lutero, excomunga da sua fé, persegue Lutero, queima os seus escritos e declara Lutero um infiel à igreja, um herege. E como foi feito em outras vezes, em outros momentos, com outros hereges, eles começam a perseguir de morte a Lutero. E quando parecia que não havia jeito, ele lê esse texto. E ele segue com firmeza na sua fé, na sua confiança em Deus, a ponto de dar a sua vida, se for preciso, para que a igreja seja limpa da sua corrupção. Para que ela volte os olhos à Escritura, e iluminada pela Escritura, ela possa caminhar, né, na vida de santidade que Deus espera daquele que é feito filho e filha do Senhor. Um tempo difícil, um tempo de perseguição, um tempo de aflição para a alma, um tempo de não saber quanto tempo lhe resta de vida. Ele não sabia ainda, nós já sabemos. Deus proveu cuidado a Lutero, proteção a Lutero, um rei que o acolheu, um rei que o levou para um castelo, um rei que o protegeu lá dentro do castelo, um rei que nas mãos de Deus se transformou num instrumento de preservação da vida daquele que Deus ainda queria usar mais, para estourar o movimento reformado, para fazer crescer o movimento reformado, para trazer de volta a igreja para a sua palavra, para a luz da Escritura, tirando a igreja, tirando o seu povo da idade das trevas. Quando Marta ouve que Jesus chegou, a declaração que ela faz é: ele já morreu. Qual é a declaração de Cristo para Marta diante dessa realidade? Marta não está enganada, ele já morreu, já foi sepultado, já faz 4 dias. Quero chamar a sua atenção para o verso 25 e 26, se você tem a sua Bíblia aberta aí, por favor. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. E aí ele vai fazer uma perguntinha muito pequena para Marta, que exige muita fé nesse momento especialmente. Crês isso? Você crê que aonde não há mais esperança, pode haver esperança? Aonde não há mais vida, pode ressurgir vida? Você crê que na situação que aparentemente não tem jeito, pode ainda ter um jeito? Você crê que quando tudo parece já perdido, que o tempo já passou, que as oportunidades não existem mais,
Se Deus quiser, Ele pode mudar a situação, mudar o curso da história, restaurar de fato a sorte. Você acredita que quando tudo ainda já é deserto, Deus pode transformar aquele deserto num manancial de bênçãos? Você crê que a tempestade que se acumula, que bate com ímpeto contra a sua casa, os ventos fortes, procelosos, que estão lutando e tentando derrubar o seu casamento, ou o seu nome, ou a sua credibilidade, ou a sua possibilidade de crescimento no trabalho, e toda aquela situação que rouba de você a paz, que se agrava, que se intensifica dia a dia, você crê que se Cristo erguer a sua voz, o vento e o mar vai lhe obedecer e a tempestade vai findar? Você crê de fato naquilo que você cantou agora há pouco? O choro pode durar à noite, mas se houver o agir do Senhor, o agir daquele que conhece o fim desde o início, o agir daquele para o qual não há impossível, a alegria pode vir pela manhã. É isso que Cristo está falando para Marta. Crês isso? Que eu sou a ressurreição e a vida, que aquele que está morto, se eu erguer a minha voz, se eu ordenar, ele pode levantar do sepulcro, ele pode ressurgir, ele pode tornar a viver. É o desafio de fé para nós, como foi para Lutero. O justo, ele anda agora pela sua fé. E o que é fé? Hebreus 11 traz a definição de fé para nós. Certeza de coisas que se esperam. Convicção de fatos que se não veem. Nós não estamos vendo. Não estamos vendo possibilidade. Não estamos vendo jeito. Não estamos vendo saída. Não estamos vendo alívio. Não estamos vendo socorro. Já pedimos, já clamamos. A coisa piorou. A tempestade se intensificou lá em casa. A coisa está feia. Está preta. Não vai ter jeito. O desafio de Deus para nós, diante das dificuldades, é acreditar no jeito que Deus pode dar. Quando a gente não tem mais jeito de dar nada, não tem mais nada para fazer. Cristo se demora, Cristo espera um pouco mais, para Ele fazer de um jeito que quando Ele fizer, todo mundo vai dizer, só fez porque é Deus quem fez. Marta e Maria não seria capaz de fazer, por mais que amasse, por melhor cuidado que pudesse levar. O rei de Israel não tinha condição de fazer. Nosso governante maior. O rei do Império Romano, o imperador, não seria capaz de fazer. Há quem chamam também de Deus, a quem cultuam nos templos de culto ao imperador, não seria capaz de fazer. Deus às vezes deixa a gente se envolver um pouco mais, para que quando Ele agir, através do exercício da nossa fé, da nossa confiança, e Deus corresponde ao coração daquele que crê, você saiba, e aqueles que estão à sua volta e que acompanham a sua vida também saibam, foi Deus quem fez. Irmãos, nós estamos cheios de exemplos na Bíblia e fora da Bíblia, na história de vida sua, quem sabe minha, de soluções, de saídas que Deus deu, quando você achava que não dava mais para encontrar saída, quando você achava que estava perdido, Deus chega, você lamenta, chegou tarde, Deus te desafia a fé, crês isso, e uma luz surge no fim do túnel para você, e uma porta se abre, onde você não tinha visto, e uma solução vem de onde você não esperava, e um cuidado surge dos caminhos, das pessoas, das circunstâncias mais inesperadas. Agir de Deus em favor daquele que clama, agir de Deus em favor daquele que passa por tempo difícil, agir de Deus para aquele que não perde a fé, não perde a confiança, apesar de, ainda
que nos currais não haja gado, que o fruto da oliveira minta, mesmo assim eu esperarei no Senhor, confiarei no Senhor. Uns confiam em carros, outros em cavalos, nós confiamos no Senhor nosso Deus. E mesmo que olhe para os montes, como a Gabi lembrou, e dos montes eu saiba que não há mais socorro, eu creio que o meu socorro ainda vai vir do Senhor que fez céu e terra. Do Deus que criou esses montes. E do nada, trouxe à existência todas as coisas. A luta pela manutenção da fé é importante, quando passamos por tempos difíceis, porque o normal é a gente perder a fé, a gente perder a esperança, é a gente jogar a toalha, é a gente desistir, é a gente engavetar o projeto, é a gente deitar e chorar. Mas Deus está dizendo para você, está dizendo para Marta, para Maria, vamos até o sepulcro. Vamos remover a pedra. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Crês nisso? Há muitas promessas de Deus para nós. Há muito agir de Deus para aquele que expressou fé, expressou confiança, foi surpreendido naquilo que Deus foi capaz de fazer. Jesus é aquele que identifica a nossa dor. João 11:35, esse é o versículo você conhece bem. Jesus chorou. Por que ele chorou? Está caminhando para o sepulcro. Há amigos, há familiares, em volta de Maria e Marta, junto à família, vivendo com ela esse tempo da perda, esse tempo da dor, esse tempo do luto. Diz o texto que ele se comove ao perceber quão danosa é a morte para o ser humano, quanto ela mexe, quanto ela fere, o quanto o aguilhão da morte é doído. Ele percebe isso. Ele, como Deus, ele sabe disso, mas agora como ser humano, ele sente isso na sua humanidade também. A morte é um castigo duro para o pecado. Nós nunca vamos estar prontos para enfrentar a perda dos nossos queridos. Nós estamos prontos para morrer. Temos a nossa fé em Cristo, mas viver as perdas daqueles que amamos é muito duro, é muito difícil. Marta e Maria estão vivendo esse tempo. Seus amigos estão ali, seus vizinhos, lamentam com ela, enquanto vão ao sepulcro, Jesus percebe aquele sentimento de tristeza, de luto, de perda, de dor, de sofrimento, e ele chora. Vocês se lembram do filme chamado A Paixão de Cristo? Mel Gibson é o diretor, né? Já assisti várias vezes, ainda vou assistir muitas outras vezes. Normalmente eu faço na Semana da Paixão. E nunca consigo deixar de me emocionar quando Cristo está no Calvário, na cruz, pendurado no madeiro, e desce dos céus uma gota de água, como se fosse a lágrima de Deus, e bate junto à cruz. O sentimento de dor do pai por ter que entregar o seu filho. Ele sabe da nossa dor, ele sabe o que é isso. Ele é capaz de sentir o que a gente sente. É por isso que ele vem ao nosso encontro. É por isso que ele ergue a sua voz para acalmar a tempestade da nossa vida. É por isso que ele deu a sua vida, ressurgiu dentre os mortos, para que possamos ter a esperança da eternidade com ele, numa eternidade de gozo, sem todos esses danos, sem todas essas aflições, sem todo esse tempo difícil que nós vivemos por aqui, num mundo que nos traz aflições. Ele prepara um mundo de gozo, de paz, de alegria, de eternidade. Uma eternidade onde não vai ter esse choro aí, não o choro do luto, não o choro da dor, não o pranto da tristeza, porque lá não vai haver tristeza, não vai haver pecado, não vai haver perda, só ganho, só gozo, só paz, que ele preparou para nós, é o fim que ele nos reserva.
diante das lágrimas que nós derramamos aqui, diante das lutas que nós enfrentamos aqui. E o que é 100 anos? 98? Quantos anos viveu seu pai? 89. Comparado à eternidade que Ele preparou para nós. Ele nos convida a crer nisso. Vou preparar-vos lugar para que onde eu esteja, estejais vós também. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que morre, mas crê em mim, não morrerá eternamente. Ele há de ressurgir dentre os mortos. Há de viver comigo no reino do meu Pai, para todos sempre. Nós vamos reinar juntos. Nós vamos nos alegrar juntos, para todos sempre, para toda a eternidade. Por um tempo sem fim. Ele não é um amigo que chega depois, ele chega no tempo certo. Marta, Maria pensam, o Senhor veio tarde demais. Mas é aquele que se comove, que sabe da nossa dor e sabe chegar na hora certa. Para nos socorrer, para nos sustentar, para nos amparar, para nos fortalecer, para nos desafiar a fé. Para de alguma forma ter resposta à nossa prece, ao nosso clamor, quando pedimos por socorro, por auxílio, por ajuda. No tempo da dificuldade, enfrentando as lutas que tenhamos que enfrentar, seja ela qual for, tenha ela a causa que tiver. Ele não deixou de ser amigo de Marta, não deixou de ser amigo de Maria, não deixou de ser amigo de Lázaro. Nos tempos difíceis, Ele é o Deus que sofre conosco, sofreu na cruz, sofreu em nosso lugar, pelas suas pisaduras fomos sarados. O castigo que lhe foi imputado nos trouxe paz. Ele morreu pelos nossos pecados. Ele se ofereceu em nosso lugar. Ele sabe o que é padecer, porque Ele entregou a sua alma à morte. Foi contado entre os transgressores, mas pelos transgressores que somos nós, Ele intercedeu. Por causa da sua oferta lá na cruz, nós estamos hoje aqui, glorificando o seu nome, colocando a nossa vida nas suas mãos, nos tempos difíceis que vivemos, porque Ele tem cuidado de nós. Ele é o Deus que sofre conosco, por isso Ele chora. Precisamos crer nos Deus das ações extraordinárias, das transformações absurdas. Já disse isso aqui, já vi definição de fé como a crença no absurdo. Fé é a crença no absurdo. Quando você estiver confiando num negócio que alguém fala para você, isso é um absurdo, é fé que você está expressando. Vamos remover a pedra. Senhor, já cheira mal, é um absurdo. Não dá para ser feito. Uma atitude que não é bom tomar. Não vai ser bem aceito. Muita gente não vai gostar. Já cheira mal. Remover a pedra? É isso mesmo que o Senhor quer? Não é o melhor se pedir. Mas Jesus remove, pede que seja removida a pedra. Ergue a sua voz e chama Lázaro para fora. E Lázaro sai, e a ordem de Cristo é desatai-o, tirai as faixas e deixai-o ir. Que ele retome a vida, que ele retome o convívio, que ele abrace as irmãs, que ele venha me abraçar. Ações extraordinárias de um Deus que, sentindo a nossa dor, pode fazer por nós o melhor. Pode fazer mais do que pedimos ou pensamos pelo seu poder que nós opera. Pode não só acalmar a tempestade, mas pode andar em meio à tempestade, por sobre o mar, que assustava, que amedrontava. Os discípulos, numa tempestade no mar da Galileia, estavam debaixo dos seus pés. E antes de acalmar, antes de pisar no barco e tudo se transformar em bonança, ele ainda deixou Pedro andar um pouquinho no meio da tempestade também,
no exercício da pequena fé que ele exerceu. Senhor, ordene que eu vá até contigo. Pode vir, Pedro. Tira o pé do barco. Essa tempestade aqui não é nada, não. O homem já não conseguia andar sobre as águas, nem quando o mar da Galileia está tranquilo, imagina a tempestade. Mas andou. Ações extraordinárias, diante dos tempos adversos, que um Deus pode fazer, gerando transformações absurdas. Transformações conforme você crê, conforme a fé que você exerce, conforme a confiança que você depositou. O que eu não posso, Ele pode. O que é difícil para mim, não está difícil para o meu Deus. E se as coisas se apertarem, Ele tem sempre um cuidado para trazer. Ele já reservou um fim muito precioso, que ninguém pode tirar de nós. De estarmos com Ele, de reinarmos com Ele, na eternidade, no porvir, que Ele prepara para todo aquele que crê. Que venha de Deus o socorro, que venha dele a resposta, que venha dele essa ação extraordinária para a sua vida, para a minha, no tempo da dificuldade. Que você passe com a sua casa, que nós venhamos a passar com a igreja, que nós temos que enfrentar na nossa vida, quer no trabalho, na saúde, ou nas perdas, nos lutos. Sempre haverá uma ação de Deus, um cuidado, um carinho. Para quem confia e espera nele. Ele vem para nos salvar. Já nos salvou do pior, da morte eterna, dos danos do pecado, dos aguilhões da morte. E Ele tem algumas vitórias, algumas ações de salvação para nos dar junto à nossa vida, nas batalhas, nas lutas que enfrentamos no nosso dia a dia por aí. Que Ele contemple a fé, a confiança, não o desespero, não a ansiedade absurda que não nos deixa ver o que Deus pode fazer, que tira de nós a possibilidade de crer no agir das suas mãos. Que Ele nos encontre, percebendo a nossa dor, a nossa aflição, que Ele nos acolha nos braços, que Ele erga a sua voz e traga para nós as suas ordens. Saia para fora. Desatai, deixai-o ir. Agora para frente o luto acabou. É claro que Lázaro morreu de novo. Está aguardando a ressurreição do último dia. Está no seio de Abraão. Mas aquele tempo foi um tempo para Deus demonstrar a sua glória, o seu poder. Porque muitos creram nele. Muitos que não confiavam passavam a confiar. Muitos que no tempo da sua dificuldade se apegavam a si mesmo, ao seu título, ao seu relacionamento social, seu contato social, à força do seu braço, ao conhecimento da sua mente, à sua capacidade, agora passaram a crer no Senhor. Quando se viram de mãos e pés atados, quando se viram em situações difíceis com as quais eles não podiam. Visitando Marta e Maria, eles aprenderam, nós podemos confiar no Senhor. Ainda que seja tarde para nós, é tempo do agir de Deus. É tempo da ação extraordinária do Senhor. É momento da transformação absurda que só Deus pode fazer, para que o seu nome seja glorificado na nossa vida, na nossa história. Que exista esse agir precioso do Senhor para você, para mim, para aquele que nele confia também.